Meus amados e minhas amadas irmãs em Cristo Jesus, Lázaro Mariano está aqui para trazer uma mensagem sobre o que é o pecado nas nossas vidas, como ele destrói, como ele traz maldição, principalmente quando este pecado é provocado pela avareza e pela ganância. É o que nós vamos ver em Josué capítulo 7. Romanos 6:23, assim diz a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amados irmãos, o que aconteceu em Josué capítulo 7? A narrativa, ela traz o pecado de um integrante da comunidade de Israel. Naquele momento, Israel já era uma nação, mas um só homem pode contaminar uma nação e pode contaminar também toda a igreja. Ou seja, uma maçã podre estraga uma caixa inteira. Uma batata podre estraga um saco inteiro. E assim aconteceu com Israel. Por que Israel foi derrotado na batalha de Ai? Uma batalha que aparentemente seria vencida sem nenhuma dificuldade. Primeiro, não pelo potencial de guerra de Israel, que tinha aptos 600 mil homens para a guerra, mas pela intervenção divina que estava presente. Israel tinha derrubado as muralhas de Jericó, causado pavor em toda a redondeza, ali na região dos cananeus. Mas o que aconteceu em Ai? Como uma nação que sobrepujou, humilhou Jericó, fortificada, guardada sobre os muros resistentes, e agora estava derrotada, onde houve até 36 mortes de israelitas por conta da batalha de Ai. E ali Israel entrou em desespero. Josué, o líder que tinha substituído Moisés, ficou desesperado. Prostrou-se com o rosto no chão, jogou pó sobre a cabeça, rasgou suas vestes e clamou ao Senhor. O que tinha acontecido? Por que Israel tinha sido derrotado na batalha de Ai e ainda tinha tido uma baixa de 36 homens? Então Josué clamou ao Senhor, orou, se humilhou. É isto que falta em nós, em mim e em você. Se humilhar perante Deus. É o que está faltando na nossa nação. Essa nação precisa se humilhar, porque há um perturbador, ou há vários perturbadores nesta nação. E isto tem trazido maldição sobre o nosso país, que tem passado por momentos difíceis, e volto a repetir, está sem direção. Principalmente sem a direção de Deus, porque estão brincando com o nome do Senhor. Quando Deus propôs a Israel a posse da região dos cananeus, as coisas adquiridas, os espólios de guerra, eram do Senhor. Todo espólio de guerra era do Senhor. E aquele que tocasse no espólio seria anátema, ou anátema. Por que anátema? Anátema é uma palavra que fala consagrado a Deus ou amaldiçoado ou interditado. Então, nenhum homem poderia se apropriar daqueles espólios.
porque eles eram consagrados a Deus. Muitas vezes eram divididos de acordo com a mensagem transmitida ao povo, e muitas vezes eles eram tocados fogo, destruídos completamente. Mas, na invasão de Jericó, um homem da tribo de Judá, chamado Acã, que significa perturbador, se apossou de uma capa de babilônica, se eu não me engano, 200 ciclos de ouro, 200 ciclos de moeda de prata e uma botija de ouro. Escondeu dentro do seu acampamento e lá permaneceu. Agora, irmão, eu quero que você entenda por que Israel foi derrotado. Porque havia uma batata estragada no meio do povo. E essa batata se chamava Acã, com toda a sua família. É incrível, toda vez que eu vou gravar o vídeo, o cachorro começa a latir. O cachorro passa a manhã todo dia sem latir. Na hora que eu começo a gravar o vídeo, lá vem o cachorro latir novamente. Mas louvado seja o nome do Senhor. Isso não vai me desconcentrar. E Acã, pela sua avareza, pela sua ganância, causou um dano muito grande em Israel, por conta da sua avareza, ganância e ambição. A derrota foi eminente, porque Deus ama o pecador. Ama sim, mas não suporta o pecado, porque o pecado é repulsivo, o pecado é destruidor. O pecado, ele destrói a nossa comunhão com Deus. E graças ao sacrifício de Cristo é que fomos perdoados, mas se o aceitarmos como Salvador de nossas vidas. E a batalha de Ai teve consequências desastrosas por causa desse pecado. Foi necessário toda a nação se voltar na oração, na humilhação. 2 Crônicas 7,14, se esse povo se humilhar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E assim aconteceu. Josué é um grande líder que aprendeu com Moisés, foi para a oração juntamente com a nação israelita. E automaticamente o pecado foi detectado. Acã era da tribo de Judá, da qual mais tarde viria Davi, o rei, e o Messias. E a punição do pecado foi a destruição de toda a família e de todos os bens de Acã. O salário do pecado é a morte. Por um só homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão. Mas também por um só homem veio a vida eterna, que é Cristo. Por isso, meu irmão, muitas vezes nós não entendemos o que se passa dentro de uma comunidade, o que se passa dentro de uma nação. Porque há alguém ali dentro, ou há um grupo que está em discordância com o conselho divino e está destruindo a comunhão daquele país ou daquela comunidade por conta do seu pecado, por conta da sua avareza. Deus, até aquele momento, tinha dado vitórias a Israel, tinha dado tudo, mas a ambição e a ganância de um homem destruiu essa comunhão, atrapalhou esta comunhão. E foi preciso Deus intervir e aquele homem com sua família ser julgado e extirpado definitivamente do meio de Israel para aquela conquista da terra prometida e em frente, sem derrotas e sem baixas. Não pense você que engana, que mente, que rouba, que trai a sua esposa, que é desonesto com seu patrão, você, patrão, que é desonesto com seu funcionário, não pagando ele devidamente como
ele merece, que isso vai estar encoberto. Vai não. O que aconteceu no pecado de Acã vai acontecer na sua vida também. Porque Deus é justo. Ele não falha. Deus não te condena. Você, pela sua ambição, você, pela sua ganância, você, pela sua avareza, você, pela posição social que você quer ocupar, e muitas vezes de uma maneira contrária ao conselho divino, é que destrói e se autocondena perante o Senhor. Não faça como Acã, meu irmão. Não perturbe. Não seja um perturbador no meio do seu povo, mas seja um conciliador, um homem justo, um homem da comunhão, um homem da justiça, para que este país seja transformado. Tenha um bom dia. Reflita nesta passagem de Josué 7 e veja o mal que um só homem causou a toda uma nação. E talvez isso esteja acontecendo no nosso país. Que Deus possa nos dar discernimento para nós compreendermos os seus preceitos e a sua palavra e vivê-la de uma forma intensa, correta e séria, sem hipocrisia, mas com amor e temor. Que a paz seja convosco. Amém.